Caramba, meu irmão, você não tem noção do que está acontecendo no Brasil. O governo Lula está sendo humilhado, literalmente humilhado pela questão econômica. Até o cara que ele nomeou para o Banco Central, que é o Galípolo, está humilhando o Lula, está humilhando o petismo assim na cara dura. E a gente vai falar sobre isso. Faltam 48 horas para a bomba explodir no colo do PT. E aí, o anseio, talvez até por um impeachment, começa a crescer. Só mais 48 horas, lembra disso? Pois é. Eu não faço especulação aqui de economia. 48 horas para uma bomba econômica estourar no Lula. Melhor, colo do brasileiro. Mas quem vai levar aí os maiores estilhaços serão o Lula. O Tarcísio decepciona, arregou, recuou na pauta mais cara para a nação brasileira. Pelo menos para mim, é uma das pautas mais caras. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Então, bora entender um pouco mais o que está acontecendo. O Carlos Jordi foi alvo de busca e apreensão, enfim, né? Brasil sendo o Brasil, né? A Brazuela de sempre. E a gente vai acompanhar tudo isso nesse editorial de agora. Fechou? Vem comigo. Não esqueça de compartilhar, tá? Se inscreva no canal, não paga nada, dá um help aí pra gente, tá? A gente vem, sabe, no empenho sempre em trazer o melhor conteúdo, estudando bastante as pautas, fazendo sempre, sabe, uma evolução intelectual para poder chegar aqui e às vezes falar besteira. Mano, a gente erra, mas uma coisa é certa, posso até errar, mas tenha certeza que eu vou estar sempre, mas absolutamente sempre, empenhando em fazer o melhor para você que me acompanha aqui no Show? E por fim, né, para quem ainda não fez download de Segredos Milionários dos Leilões, vamos embora que tá na hora ainda de ganhar dinheiro. Eu tô vendo uma hipótese importante. Junta dinheiro, compra dólar, deixa o dólar valorizar. Daqui um ano, você vai ver imóvel sendo vendido a preço de banana no Brasil. É o gatilho. Você compra. 2026, Lula cai. Volta ao normal. Menos. Posso estar sendo otimista, mas é uma boa alternativa. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Vamos começar falando do Carlos Jordi, né? Jordi compara PF a Gestapo. Somos perseguidos de forma implacável. Mas o que aconteceu com o Jordi? Pessoal, não só com o Jordi, tá? Com o Sóstenes Cavalcante também, mas sempre com a direita. Sempre, sem exceção, contra a direita. Do lado da esquerda, teve deputado que foi acusado até de rachadinha na cara dura, foi declarado ali, né? Áudios vazados e não é nada não. Se for de direita, o grosso entra. Polícia Federal fez buscas em endereços de assessores de Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. A Polícia Federal realizou uma operação na quinta-feira com buscas em endereços de assessores dos deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Ao todo, são 6 mandatos cumpridos e em 2 estados do Distrito Federal. Jordi foi alvo da PF no início desse ano. Na ocasião, a corporação investigava eventual financiamento e planejamento dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Não foram liberadas maiores informações. Até onde eu tenho informação, há uma investigação sobre o Carlos Jordi ter a ver com os atos do janeiro. Agora, é uma nova investida, no sentido de que o Carlos Jordi poderia ter golpe do Alexandre de Moraes pro Lula. Sabe, esse assunto já deu, né? Esse assunto não está convencendo muito, tá? Não está convencendo muito. E aí o Jordi veio e falou, não, isso é uma Gestapo, né? Órgão de perseguição. E aí o que a gente mais pede, mais confia, é que realmente tem que ter uma Polícia Federal independente, dos principais órgãos do país, uma das principais instituições do país. Ela tem que ser utilizada para prender corrupto, traficante, esse tipo de coisa. Questões políticas, porque a gente sabe, essa questão aí que está hoje é questão política. Ninguém duvida mais. É assustador. Mas vamos lá, vamos falar do Tarcísio? Cara, entre tapas e beijos, né? Um dia eu elogio, o outro dia eu brigo. Um dia eu elogio, o outro eu brigo. Hoje é dia de brigar, tá? Tarcísio escorregou na maionese. Para mim, uma das pautas mais importantes do Tarcísio. O Tarcísio é bom na economia, tá? A economia dá para andar bem. Agora, a principal pauta que eu defendo para o Brasil
é a segurança pública. Eu tenho a visão de que precisamos de um presidente que vai fazer como Bukele. Vai entrar com uma promessa: olha, eu vou dar segurança para vocês. O dia que ele entrar, peitar tudo e falar: não, eu vou trazer segurança, pelo Bukele, e a população acreditar nisso, cara, dos grandes males do Brasil, ele ganha respeito. Ganhando respeito, ele parte para a pauta econômica. Partindo para a pauta econômica, ele ganha mais respeito. Ganhando mais respeito, aí, meu amigo, faz o que ele quiser. O Kelly fez isso, o Milei está fazendo exatamente isso. O Milei aplicou isso lá em Rosário, aplicando o plano Bukele, que é uma cidade, né, cercana de Buenos Aires. Então, o Milei fez isso, ganhou popularidade por tirar a violência. Era o Rio de Janeiro da Argentina, vamos dizer assim. Conseguiu resolver o problema, ganhou popularidade com isso. Agora está resolvendo com a motosserra o problema da economia. E, cara, Milei vai se reeleger. Tá? Vai ganhar todo o apoio. Tá? Próxima eleição, acho que é 2027 ou 2029, não sei, que o Milei... Tarcísio tinha de tudo para mostrar esse resultado em São Paulo. E aí escorregou na banana, caiu sentado. Né? Vacilou bonito em cima dessa. Tarcísio anuncia um advogado filiado ao PT como novo ouvidor da segurança pública em São Paulo. Os militares estão revoltados porque eles sentem que foi uma pressão do Supremo Tribunal Federal para colocar esse advogado petista lá para mandar tudo quanto é militar que está pondo o pulso na rua. Né? E aí, a ordem é do Tarcísio. É ele que escolhe se vai pôr ou não. O judiciário não pode impor quem ele vai escolher de secretário da corregedoria. O secretário da corregedoria é o cara que vai investigar os militares, é o cara que vai punir, caçar os militares. Todo mundo com medo. E é assim que o Tarcísio vai cumprir, deixando os militares, seus homens, com medo? Faz favor. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou nessa quarta-feira o advogado Mauro Caseri, filiado ao Partido dos Trabalhadores, como novo ouvidor das polícias paulistas. O mandato, na Secretaria de Segurança Pública, tem duração de 2 anos. Caseri é chefe do gabinete do atual ouvidor Cláudio Silva, também vinculado ao PT, e assume oficialmente o cargo em 2005. A escolha foi feita a partir de uma lista tríplice elaborada por representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, Sociedade Civil e pelo Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Todos os candidatos da lista eram filiados ao PT. Ora, Sandro, você está sendo injusto com o Tarcísio. Todos da lista tríplice eram filiados ao PT. Então, como é que o Tarcísio ia escolher outro? Simples, fazendo igual o PT. O Lula fez o seguinte, levantou o dedo do meio para o judiciário, para todo mundo, falou: danem-se vocês com a tal lista tríplice de vocês. Eu vou nomear. O Lula tem um saco mais roxo do que o do Tarcísio? Isso? Porque o Lula fez isso, por que o Tarcísio não fez? Ah, mas Sandro, não é bem assim que funciona. Tarcísio vai caçar uma briga com o judiciário? Eu não sei se vai ser ou não vai ser. Eu sei que a Polícia Militar de São Paulo vai estar em maus lençóis na mão de um corregedor, tá? Do PT. Eu espero estar muito equivocado. Eu espero literalmente que o corregedor nomeado aí faça um bom trabalho, né? O Mauro Caseri, espero que ele faça um bom trabalho, não leve pautas ideológicas, mas o que eu acho? Espero que eu esteja errado. O que eu posso falar? Parabéns para o Mauro Caseri. Espero que você veja a dor dos militares que estão correndo, né, o risco de levar tiro da polícia. E não, sabe, queira vir com a história do Lewandowski de colocar os policiais com armas não letais para enfrentar. E é piada com a cara do brasileiro. Falei, tive coragem. Vamos lá. Vamos falar sobre Bolsonaro elegível novamente. O Eduardo Bolsonaro voltou a falar sobre isso. Né? E aí, qual que é a aposta do Eduardo Bolsonaro? Ora bolas. Toffoli, Nunes e Mendonça, os grandes heróis da nação brasileira. Só que não. Né? Vamos deixar bem claro. Ontem, não é novidade para ninguém,
que o Mendonça fez papel de homem. Gostei de ver a postura dele. Ele chamou o resto dos ministros do STF e falou: eu vou pedir vista e o que vocês estão fazendo é censura. Inclusive, vocês estão impedindo que as pessoas critiquem nós, do STF. Vocês estão de sacanagem, né? Mais ou menos o que ele fez. Grosso. Todo mundo gostou, o Bolsonaro repostou. Achou muito bom aquilo. Mas isso não quer dizer que o jogo vai mudar tão fácil. Tá, o Eduardo Bolsonaro falou o seguinte. Ele, Mendonça, o Cássio Nunes e o Toffoli, que é muito amigo do Bolsonaro, diga-se de passagem, a gente sabe disso, vão estar no Supremo Tribunal, no Tribunal Eleitoral. Mas a análise do Eduardo Bolsonaro não está errada. Ele falou o seguinte, olha, não quer dizer que eles vão nos ajudar. Quer dizer que, pelo menos, eles serão imparciais. Né? Essa bola dividida, se o Bolsonaro entrar, não é ruim para eles, tanto faz para eles, ou pelo menos teremos um TSE imparcial. O que o Eduardo Bolsonaro falou, isso vale a pena você ouvir. Então, independentemente dessa inelegibilidade ela ser revertida agora ou próximo da eleição, eu acho que isso não afetaria. É claro, seria melhor ser revertido agora, mas eu acho que isso daí não vai ferir de morte uma candidatura do presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho muita esperança. E sim, concordo que a nova configuração do TSE para 2026 será uma configuração que não vai nos privilegiar, mas vai ser muito mais equilibrada do que o Alexandre de Moraes. Eu estou falando da configuração que vai ter ali, não é só a gente que o Bolsonaro indicou, não. Vai ter o ministro Toffoli, que é muitas das vezes mais equilibrado do que o Alexandre de Moraes. Ele entrará no lugar de Carmen Lúcia, é isso? Sim, dos 7 do TSE será Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli. Depois outros 4 de outros tribunais. O presidente será o Cássio Nunes. E Toffoli é mais equilibrado que Carmen Lúcia, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. Ele é muito menos ideológico. Tá? Obviamente, eu vou concordar com tudo que ele fala. Obviamente que não. Isso daí é natural da democracia. Tá? Mas o Alexandre de Moraes já cruzou muito a linha. Já foi muito longe. Isso não é bom nem para o tribunal. Qual seria um instrumento jurídico capaz de ser ingressado ali em 2026 que pudesse acionar a corte? Porque já houve julgamento e recurso. Qual seria? Tem um instrumento jurídico? Fato novo por ação rescisória, algum tipo de ação rescisória, aí tem que ver com os advogados. Mas sempre há, como eu falei, Lula estava preso e inelegível. Aqui é Brasil, Capelli. Aqui é Brasil. Então... Cara, você pode falar o que for, mas é sensato a fala do Eduardo Bolsonaro. Tá? Você pode achar o que for, né? Mas realmente faz sentido. Tá? Faz sentido. Ele está sendo mais otimista que eu? Muito mais. Eu ainda acho que a reversão é muito difícil. Quando ele falou no ponto de vista jurídico, eis-me aqui para te dar um ponto de vista. Tá? O Nunes Marques, ele é o próximo presidente do Supremo Tribunal. Nós temos uma ação transitada julgado. E nós temos um prazo para ação rescisória de 2 anos. O que é ação rescisória? Olha, sabe aquele processo que andou, que teve ali uma decisão transitada de julgado? Tinha uma inconstitucionalidade latente. E aí, quando eu tenho essa inconstitucionalidade, eu vou analisar alguns pontos, tá? São os requisitos do artigo 966 do CPC, Código de Processo Civil, tá? Ah, mas não é penal não, Sandro? O Bolsonaro não foi condenado criminalmente? Não. Tá? Aplica-se subsidiariamente o Código Civil ao Código Eleitoral. Então, aplica a ação rescisória? Minha visão, sim. Tá? Se não puder, depois eu reitero aqui para vocês. 966 do CPC. O 966 do CPC fala, se tiver uma inconstitucionalidade, uma ilegalidade, o juiz é corrupto. Não sei. É o caso de você provar que o juiz é corrupto? Não sei. Incompetência. Peraí, o Bolsonaro tem foro privilegiado? Essa ação tinha que estar na mão do TSE? Sim. Incompetência eu não vejo. Impedimento do juiz. Moraes é impedido de julgar o Bolsonaro, os dois têm treta, tem rolo. Tá? E aí você não pode confundir impedimento e suspeição. Suspeição é a questão pessoal. Foro íntimo. Impedimento é tipo, ele é réu, vítima, esse tipo de coisa. Mesmo que em outro processo. Aí dá uma discussão jurídica interessante. Né? Porque no STF, o Moraes tem isso. Né? Ele é réu num processo. Réu não, perdão. É vítima, onde ele também é juiz. Dolo com a ação. O juiz agiu para sacanear o cara. Esse detalhe. Aí tem
Coisa julgada foi ofendido, o processo é nulo. E aí tem um requisito: prova nova. Prova nova. O que é o lance da prova nova que eu acho interessante? Dizem que um tal de Donald Trump, né, vai abrir uma investigação pesada sobre a atuação com o Elon Musk sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil, Alexandre de Moraes. E aí, pode ser que tenha mais coisas do Twitter Files que não foi divulgado ainda. E aí, se divulga uma prova nova. Com essa prova nova, eu posso entrar com ação rescisória. Onde? No tribunal de origem. Qual? No próprio TSE. Cai na mão do presidente do TSE. Quem é o presidente do TSE? Estou tentando explicar bem fácil para você entender. Quem é o presidente do TSE? O Nunes Marques. Então, eu tenho uma prova nova, entro com uma ação rescisória, né, uma prova de vinda lá do Twitter Files, por exemplo, entro com ação rescisória e cai na mão do Nunes Marques. O Nunes Marques pode dar uma liminar, tornando Bolsonaro elegível novamente. E essa liminar só cai depois que isso é submetido ao plenário, ou seja, só depois que ele fala, não, agora vamos julgar. Pode ser antes da eleição ou depois da eleição. E aí o que acontece? Deixa, o Bolsonaro ganha a eleição, o Nunes Marques, depois que o Bolsonaro já ganhou, já controlou o negócio, já pacificou o negócio, falou, ó, agora eu vou deixar vocês votarem, mas se vocês derrubarem o presidente, vai gerar uma comoção nacional, vai gerar um conflito econômico, institucional. Essa é uma teoria que existe. Eu não estou anunciando para fazer isso, não. Tá? Não vem me colocar no campo do Ives Gandra e depois falar que eu estou sendo mentor disso, não. Falando que é uma teoria que já existe, né, minha, tá? E o Cássio Nunes poderia ser esse big hero, né? Ou seja, esse grande herói para resolver o problema. Será? Você colocaria a mão no fogo pelo Cássio Nunes? Foi não, hein? Se queima. Foi não que se queima, tá? Mas assim, acho que eu fui claro nesse sentido. Deu para entender essa parada toda, porque o negócio não é fácil, não. Né? Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. Você viu que o título foi 48 horas para parar, para cair tudo, para a bomba acontecer, para o negócio estourar tudo. Né? E aí lembra que os petistas ficavam zoando com os bolsonaristas? Só mais 72 horas. Só mais 72 horas. Lembra disso? Pois é. Agora é hora de você zoar com os petistas. Tem mais 72 horas tal do calabouço fiscal de vocês serem aprovados. E se não for aprovado nessa virada de ano, se ficar só para depois do recesso, se for, tá? Se for legal, vamos começar a entender. Matéria da Globo News, tá? O Banco Central admitiu oficialmente um novo estouro da meta da inflação em 2024. O PIB deve até crescer, mas a inflação vai estourar. Estourando a inflação, o Banco Central também admitiu que nem a atuação dele está conseguindo segurar o preço do dólar. Por quê? Porque ninguém está confiando. Já acharam o calabouço fiscal, ou melhor, o arcabouço fiscal do Lula fraco demais. Deixa eu contar um segredo para vocês. Amanhã, o Lira fala: tchau, pessoal. Só voltemos em 2025. E aí, o Lula precisa que o arcabouço fiscal seja votado agora, pelo menos para tranquilizar um pouquinho. Acontece que o arcabouço fiscal do Lula já está sendo desidratado. Até os petistas estão tirando a pauta do BPC, estão tirando um monte de coisa de lá de dentro. E aí, onde que mora o perigo? Aí que mora o perigo, aí que... Pois é. Folha de São Paulo. Erro de estratégia. Adia a votação de pacote de Haddad na Câmara e acende um erro de estratégia? Que estratégia esse governo tem? O adiantamento da votação da PEC, proposta de emenda constitucional, que integra o pacote de contenção de gastos, foi o desfecho de uma sequência de erros estratégicos, né, de estratégia, levados a cabo ao longo da sessão da Câmara nesta quarta-feira, segundo a avaliação de lideranças ouvidas pela Folha. A demora no início das votações e a inclusão de propostas alheias ao tema, que é o foco da atenção do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, está no centro das preocupações do mercado financeiro, atrapalham a tarefa de assegurar pelo menos 308 votos favoráveis. Ou seja, o Lira está segurando
negócio, quer emenda, colocaram ali para barrar as emendas do Lira. Cara, tá um bordel, tá? Perdão da palavra, mas tá um bordel, tá? Um bordel legislativo. Se esse arcabouço fiscal não aprovar, aí que o brasileiro tá mais lascado ainda, porque o dólar vai subir mais, a confiança do mercado vai cair ainda mais, mas, temos que entender uma coisa, temos que ver um outro lado. O remédio é amargo, mas o Lula não aguenta a expressão em cima da economia. E aí, para você entender que o negócio está tenso mesmo, o Lula e a turma da Left People, da esquerda, chegaram com um discurso novo. Ô, Sandro, a culpa é do Lula não. Espalharam fake news, fizeram especulação, um ataque especulativo do mercado. Pegaram, fizeram um perfil falso. Esse perfil falso se fingiu passar pelo Galípolo, falando falas esquerdistas, e com base nisso, por isso que o dólar subiu. Pessoal, foi só por causa de um perfil de Facebook, de Twitter. 3 mil inscritos. Tá? Cara, ninguém acreditou nisso. E aí é que vem o problema. O cara que é o alvo das fake news, o Galípolo, que é o cara indicado para ser o próximo presidente do Banco Central, pelo Lula, já chegou desmentindo. Caramba. Ao lado do Campos Neto, que é o inimigo mortal do PT, Galípolo nega ataque especulativo contra o real. Cara, eu tô começando a achar que o Lula deu um tiro no pé e colocou um outro Campos Neto lá, né? Foi atuar não tão diferente, que tá preocupado, né? E não ser o cara que vai entrar para a história como o destruidor do Brasil. O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que assume o comando do Banco Central a partir de janeiro de 2025, afirmou nessa quinta-feira que não vê um ataque especulativo contra o real nesse momento. Abre aspas, não é correto tratar o mercado como algo monolítico. Tem compra e venda, vencedores e perdedores. Ataque especulativo como algo coordenado não representa bem, afirmou ao lado do presidente do Banco Central. É o presidente do Banco Central do Lula, indicado pelo Lula, desmentindo o PT e o Lula. É sinal que o Lula hoje é só uma rainha Elizabeth. Um fantoche, é um desenho que tem ali. E não é o Lula mais que manda. E aí, não vão aguentar o Lula muito. Mas fica tranquilo, fica sossegado, que agora apresentaram um plano novo. Tá? Depois que a Michele Bolsonaro, contém ironia, roubou as moedas do laguinho que fica lá de frente do Palácio do Planalto, fecha aspas, supostamente sobre o argumento da mídia, o que é, sabe, ridículo esse argumento que a mídia apresentou contra o Bolsonaro. Agora o Lula achou a solução do Brasil. O governo mandou recolher as moedas do espelho d'água para a Caixa da União. Agora acabou o problema. As moedinhas que o povo joga lá para fazer a fonte dos desejos, né? Quantas moedinhas foram lá? Que o Lula saia da presidência. Impeachment do Lula. Que o Lula suma. Pois é. Essas moedinhas que você jogou lá fazendo desejos, que não se realizaram ainda, agora vão ser responsáveis por resolver o problema do Caixa da União. É ridículo, não é? Chega a ser uma piada. Tanto é piada, até a galera que costuma atacar o Bolsonaro e passar um pouco do Lula, como um cara que eu gosto muito, realmente eu gosto dele, o Joel Pinheiro, tá tirando onda com isso. Moedas dos espelhos d'água do Planalto e do Alvorada vão ser recolhidas para o caixa do governo. E vocês dizendo que o governo não se esforça pelo ajuste fiscal, né? Vai pegar até as moedinhas, né? E aí, olha só o que o Joel Pinheiro escreveu. Falas destrambelhadas. Buscando culpados no Banco Central, na especulação ou nas redes. Atrapalham. Mas o problema não é fundamentalmente a comunicação. O governo tem um problema de déficit estrutural e não tem mostrado disposição de resolvê-lo. A escolha é simples: ajuste fiscal, inflação ou calote. O governo tentou empurrar com a barriga, mas uma sequência de más notícias fez acabar a paciência de quem investe no Brasil. E aí chega aquela relação. Ou você mantém relacionamento danoso e abusivo com quem está na presidência da República,
ou você ouve quem realmente te banca, que é a galera que investe, a galera que gera emprego, a galera que produz. E aí fica fácil você entender, né? No final das contas, enfim, né? Que não é uma decisão tão difícil. Impeachment do Lula e tá tudo bem. Por fim, mas não menos importante, desculpa o vídeo um pouco longo, mas a gente precisa falar sobre isso. Vem o William Vac e diz o seguinte: ó, o negócio é o seguinte, Lula inventa uma realidade paralela na cabeça dele e não vê os fatos que o mercado está apontando. Lula e os agentes econômicos não concordam sequer sobre o que são fatos. E o fato é um só: o Lula é gastador. O Lula gasta mais do que deve. Ou melhor, o governo Lula gasta mais do que deve. Não é só a festinha da Janja e os lençóis egípcios. É em todos os segmentos. Né? E na hora de cortar na navalha, é cortar no pobre. Quem vai querer pôr sua cara a tapa para ferrar o pobre, né? Porque não vai ter voto ali. Né? Lula se considera uma queda de braço com o mercado, que é para ele um sujeito oculto, agindo nas sombras para sabotar o seu governo. Pretende prevalecer apostando no próprio instinto, nas memórias que são pura imaginação de mandatos anteriores e na imensa estima pela própria sagacidade. Na verdade, Lula está brigando com os dados de uma realidade que ele percebe de maneira totalmente diversa dos agentes econômicos. É esse mesmo Lula que disse que os livros de economia precisavam ser mudados para que a ideia dele e a cabeça dele fosse aplicada. Resumindo tudo isso aqui, ou neutralizam o Lula, deixam o Lula ignorado para segurar o negócio até 2026 para alguém, sabe, um piloto de verdade assumir o manche, ou arranca o piloto dali através de um. O mercado não vê outra solução mais. Parece que só tem mais 48 horas tal do calabouço fiscal ser aprovado. E se não for aprovado o calabouço fiscal, o impeachment chega mais perto. Pelo menos é a minha visão. E você? Lei besteira ou acha que realmente é insustentável a vida dentro do governo? Não é à toa que colocaram o velhinho com a barba de... Coloca no comentário, quero saber. Bom, abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.